pessoal, começando por aqui o seu Pão de Mulher, vamos contar histórias, falar de muita coisa legal. Sempre uma mulher muito especial aqui do outro lado, né? Falando com a gente aqui, do outro lado que eu falo, do outro lado da mesa, viu, gente? Não é do outro lado aí da telinha, não. Mas obrigada pela sua audiência, viu? Você que tá aqui no canal do YouTube, já se inscreveu, ativou o sininho, isso é muito importante pra gente, para que você receba notificações e também para entrega maior aí do próprio YouTube, né? Agora, se você estiver no Spotify, pode assistir ou escutar a gente também de onde você estiver, tá bom? Quero falar também, você que tá com uma internet lenta aí, tendo BO, gente, porque você não tem a Claro na sua casa, né? Ou no seu comércio. Claro Fibra, ultra velocidade, tá? Tô falando de uma promoção aí, ó, 500 mega para você ter agora na sua casa, dentro do plano multi, por apenas R$ 99,90. Tá esperando o quê pra já? Pega na tela aí, ó, tem telefone, tem as lojas também físicas que você pode ir em qualquer Claro onde você estiver, ou então entra no site direto da Claro e aproveita a oportunidade que tá terminando essa promoção, tá? Para você ter o seu pacote aí de ultra velocidade de internet na sua casa, no seu comércio. Fibra, gente. Então, a qualidade, claro, sem comentários, né? Deixa eu apresentar aqui minha convidada de hoje. Gente, ela é multifunção, viu? Então, isso é legal. A gente trouxe ela aqui pra gente conversar. Porque, olha só, são 5 filhos, psicóloga, influencer. Aí eu vou falar aqui, ó. Ela faz atendimento hoje na psicologia, não é de Ribeirão Preto, viu, gente? Ela mora em Ribeirão Preto aqui desde 2018, mas isso ela vai contar tudo pra gente. Além disso, ó, ela tem um site, ela tem, na verdade, um Instagram de desapegos pessoais. Já fez alguns trabalhos muito bacanas aí que a gente vai passar também aí de famílias vulneráveis, contar essa experiência dela. E daqui a pouquinho tá morando lá nos Estados Unidos. Tô falando aqui da Laís Santin. Laís, seja bem-vinda. Ai, obrigada. Tô super feliz, porque eu sou muito consumidora de podcast. Ai, que delícia. Hoje Todo dia vendo um. Fiquei muito feliz com o convite de estar sentada aqui. Contar um pouco a sua história, compartilhar um pouco. Eu acho que o mais importante que a gente fala aqui do Pão de Mulher, né? É compartilhar as experiências, né? Então, a sua rotina, a sua vida, como ela é. E hoje, tudo que você já alcançou, tem para alcançar. E compartilhar isso, né? Com outras mulheres para que todo mundo possa se inspirar, que possa servir de alguma forma, às vezes numa decisão, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, claro. Ó, você nasceu em Bebedouro. Nasci em Bebedouro, morei a vida inteira lá, até a minha faculdade. Daí eu entrei na faculdade em psicologia em Campinas. E fui fazer PUC lá em Campinas. Mas assim, minha família inteira de Bebedouro. Tenho muita sorte, porque eu tenho amigas que, assim, eu estudei desde os 3 anos de idade até o final do 3º colegial. E amigos, né? Minha turminha, assim, que é aquela turma pra vida inteira. E aí, passei na faculdade em Campinas, fui estudar lá. Não gostei de morar em Campinas. Não me identifiquei com a cidade, nem, assim, muito com a minha turma. Tive 3 grandes amigas na faculdade que a gente acabou, assim, perdendo um pouco o contato, mas se um dia precisar, sei que posso ligar e tá lá, sabe? E aí, engravidei. Você já namorava nessa época? Namorava. Olha, eu namorei o pai da minha primeira filha 8 anos. Mas, assim, foi um namoro super conturbado. Super conturbado. Não posso falar porque não é novidade pra ninguém. Nesses 8 anos, assim, não foram 8 anos contínuos, sabe? Aquele namoro de adolescência, que ele aprontava todas comigo. E você tava lá, firme e forte. Ai, quantas nessa situação, hein, Laís? Eu tava lá. Até nos dias de hoje. Gente, assim, hoje eu fico pensando, talvez eu não teria ficado tanto tempo, mas faria tudo de novo, porque eu também não vejo minha vida sem a Lorena, né? Às vezes tem situações que a gente passa, é que depois a gente olha e a gente fala assim, nossa, como eu fui boba, né? Besta. Exato. Como que me passaram pra trás. Como eu consegui ficar tanto tempo assim. Mas aí a gente avalia, eu acho que faz parte do nosso processo de evolução, Exato. De amadurecimento, e que traz né? a gente onde a gente tá hoje, então, né? algumas situações ruins, viu, gente? Não são tão ruins, porque talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Tem sempre o lado bom. Igual você tem tua filha, Exato. que hoje é uma bênção de Deus, maravilhosa na sua vida, não é? Eu não estaria com o meu marido hoje se não fosse toda essa carga, toda essa experiência que eu tive, porque me trouxe muita maturidade, né? Assim, hoje eu sou
Hoje não, né? Já lá na época, quando eu o conheci, eu já era muito madura para minha idade, por conta de Aham, tudo que eu sim. vivi. Mas então, né, namorei ele todo esse tempo. Lógico que nesse tempo tinham trocentas idas e vindas, então conheci Era um outras relacionamento pessoas. abusivo, não? Não, não era. Mas era assim, Conturbado. super. De coisa assim, até de adolescente, sabe? Mas que mentia, ah, não vou pra casa dormir. Depois descobri que tava numa festa, sabe assim? Ah, ficou Aham. com outra, ah, que não sei o quê. Uma loucura. Mas eu nunca fui, assim, uma pessoa triste por isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa super positiva e muito alegre e feliz. Até quando minhas amigas me contam, Laís, você lembra aquela vez? Nossa, o tanto que você chorou e não sei o que, nanana. Eu nem consigo lembrar direito, porque eu chorava, sei lá, descobri alguma coisa, chorava, sofria, mas no dia seguinte tinha uma festa, eu tava na festa, tava me divertindo. E nesse meio tempo também conheci pessoas muito legais, que poderiam ter dado super certo também, mas que não era pra ser. Aí então eu engravidei no primeiro ano de faculdade, que foi um super susto, óbvio, Primeiro né? ano, Primeiro né? ano, eu era, Expectativa mil ali com os sim, eu estudos, era né? adolescente e Você tal. tinha quantos anos quando você engravidou? Eu tinha 18. Muito nova, Muito né? nova, muito. Foi um, Começando a viver a sua sim, vida, né? exato, foi um susto. E aí juntou que eu já não gostava de morar em Campinas. Teve uma época de Campinas que cada semana ia alguém da minha família ficar comigo pra eu conseguir terminar o ano lá, sabe? E a minha avó. Aí uma vez foi minha tia, aí a minha mãe, meu pai, enfim. E aí meu pai não queria de jeito nenhum que eu largasse a faculdade lá, né? Mas coincidentemente abriu o curso de psicologia em Bebedouro. Então aí eu fui terminar a faculdade, Você transferiu. transferi e foi tipo a melhor decisão Até porque que eu tomei. grávida, né, Laís? Enquanto é você sozinho, ok, mas quando envolve uma Exato. criança, muda, né, a É. rotina, não Não, tem mudou jeito. completamente minha E vida, né? nova, né? Imagina Super você nova. evoluir, ficar mais madura, saber lidar com tudo isso, né? Exatamente. Então voltei a morar na casa dos meus pais. E foi incrível, porque na faculdade em Bebedouro, eu conheci pessoas maravilhosas. Tinham muitas mulheres mais velhas do que eu. Pessoas que às vezes já tinham até começado a psicologia há muito tempo atrás, pararam e voltaram. Então, assim, foi uma turma muito diferente da turma que eu tinha em Campinas, que era tudo assim, uma moçada que queria muito saber de festa e não sei o quê, que eu não me encaixava ali direito, sabe? E aí em Bebedouro tinha essa turma que era uma turma muito madura. Então, assim, que me acolheram muito bem, que são meus amigos até hoje. Fizeram um chá pra mim, sabe? Me trataram como se eu fosse, assim, uma princesa, sabe? E aí voltei pra Bebedouro, morar na casa dos meus pais e terminei a faculdade lá. Tudo isso nesse namoro aí, que era um auê. Mas quando você engravidou, você continuou com ele ainda. Sim, sempre Até nessa nascer, vida louca, tudo. até nascer. Nasceu, a gente tava namorando. Não chegaram a morar juntos, por exemplo. Não, não. Nunca teria dado certo. Assim, ainda bem que isso não aconteceu, sabe? Eram duas pessoas imaturas para manter um namoro, quem dirá Um filho, uma casar, responsabilidade de morar casa, junto. né? É, então Aham. assim, essa nunca foi uma opção. Claro que às vezes passava na minha cabeça, porque, né, tava grávida, você imagina, né? Você criar um filho com uma família. Mas, obviamente, eu sabia que nunca teria dado certo. Então, assim, é uma coisa que passava na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu não queria. Então, nunca foi uma opção discutida, conversada, nada disso. O quarto da Lorena foi montado na casa dos meus pais. Você já tinha essa certeza de que Não seria daria assim. certo. É. Aham. E nessa época ele até morava em São Paulo. E aí ele veio morar em Ribeirão para ficar mais perto. Né? Para ficar mais perto da gente, no caso. E aí, continuei namorando, né, nesse relacionamento, até, basicamente, eu conhecer o meu marido, o André. Porque teve uma vez que foi curioso o jeito que eu conheci o André. O André já tinha sido casado, né, quando a mãe da Sofia, né, que é a minha enteada, minha filha, a filha dele, a mãe dela engravidou, eles conheciam há super pouco tempo e casaram. Ficaram casados 5 anos. O André é 10 anos mais velho do que eu. Aí... Você tem 35. 35. Ele tem 45.
E aí eles ficaram casados 5 anos, se separaram, também foi um relacionamento para eles super complicado, conturbado. Se separaram, e aí o André estava solteiro nessa época, assim, pegando geral. Acabou o relacionamento, né? Tava na pista de novo. Aham. E ele tinha uma namoradinha de bebedouro. Ele tinha uma namoradinha e ficava com outra, e com outra, e com outra, uma coisa louca. E aí, foi muito curioso, porque a primeira vez que eu vi o André, eu estava namorando o pai da Lorena. E ele ia fazer um show em Bebedouro, porque o André tem o trabalho dele e é músico também. Então, ele foi para Bebedouro para fazer um show. Ele tem família lá. E uma ficante dele, que não era namoradinha, me convidou para ir no show. Ai, vamos no show e não sei o quê. Tava até eu, o pai da Lorena e a Lorena. Eu, não, acho que eu tô cansada hoje e tal. Ela, não, vamos, a banda de um amigo meu, super legal, vocês vão amar e tal. Aí eu falei, então vamos. Chamei todas as minhas amigas, era a reinauguração de um bar super famoso de Bebedouro, fomos pra esse bar. E eu lembro certinho, eu tava sentada na mesa, minhas amigas, ai gente, olha o cantor, que bonito, não sei o quê. Aí eu lembro que eu virei e ele tava de gorro. E eu falei, gente, ele tá de gorro, que nada a ver, porque Bebedouro é um super calor, não estava frio. Nem dei bola. Aí terminou o show, eu tava com 2 amigas, já tinha bebido um pouco, né? Ele passou, eu puxei ele. Falei, escuta, você não é o cantor da banda? Ele, sim, sou eu. Eu falei, nossa, já terminaram de cantar? Nem cantaram direito? Ele, como assim? A gente cantou mais de 2 horas. Eu, nem despediram. Ele, não, claro que eu despedi. Eu falei, nossa, achei que foi pouco. Ele, então vou te dar um CD da minha banda. Eu falei, tá bom. Aí veio um outro amigo dele, com uma câmera, que na época era câmera de filmar mesmo, uma máquina, uma filmadora. Você pediu um CD, posso te gravar você dando sua opinião sobre o show? Falei, pode. Aí ele me filmou, é um vídeo super engraçado, que até passou no meu casamento. Eu elogiando a banda, errei o nome do André. E aí nesse vídeo ele pediu o meu e-mail, meu celular, porque na época era MSN, era aquela coisa Orkut, super antigo. E aí o André viu esse vídeo em São Paulo, depois na casa dele, ficou apaixonado. Até esse amigo dele começou a vir atrás de mim. Até eles deram uma discutida. Não, eu que vou, não, eu que vou. E aí ele começou a conversar comigo. Nessa época, depois desse show dele, passou um mês, eu terminei meu namoro, né, com o Renan, pai da Lorena. E o André começou, coincidentemente, a conversar comigo. E ele ficou super, assim, apaixonado. Foi para Bebedouro para me ver. E aí foi uma coisa muito rápida, porque quando ele foi para Bebedouro me ver a primeira vez, eu fiquei muito encantada, assim, porque eu nunca tinha tido isso, sabe? De uma pessoa séria. Nunca tinha tido... tinha dado a oportunidade, na verdade, porque eu conheci pessoas bacanas antes e nunca dei oportunidade. Uhum. E aí, nessa época, eu lembro da minha terapeuta falando, dê oportunidade de conhecer novas pessoas, dê mais abertura, porque eu sempre dava, aí encucava com alguma coisa, Já. terminava, Uhum. voltava correndo. E aí eu falei, não, vou dar a oportunidade. E o André apareceu, eu fiquei muito encantada com tudo, dele ter saído de São Paulo, ido para Bebedouro pra me encontrar, pra me ver. E super maduro, né? 10 anos mais velho, já tinha sido casado, ele sabia o que ele queria, sabe? A gente começou a namorar em 1 mês. Mentira, em 15 dias a gente começou a namorar. Em 3 meses ele me pediu em casamento. Em 1 ano depois que eu conheci ele, a gente casou. Foi uma mudança na minha vida, sabe? Muito rápida. Muito rápida. E aí, logo que a gente casou, eu já mudei para São Paulo, que ele morava lá. Então, assim, em E Bebedouro... você já tinha terminado a faculdade de psicologia nessa época já? Tinha terminado. Eu conheci o André, eu tinha recém terminado a faculdade. Estava trabalhando em Bebedouro, que é até do projeto que você comentou. Que é sobre famílias vulneráveis, né? Sim. Logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar nesse projeto. Foi um projeto muito legal de um abrigo, chama Casa de Santa Clara, um abrigo lá de Bebedouro, muito bacana, super respeitado. E eu entrei nesse projeto, que era um projeto que atendia famílias que estavam prestes a perder a guarda dos filhos. Por conta de
tudo que você puder imaginar. Conturbado em Sim. casa. Não tinha nenhuma estrutura familiar, né? Nenhuma. Eram famílias, assim, muito, muito, muito complicadas. Que o conselho tutelar que encaminhava pra gente. Então, aí eu atendia como psicóloga, tinham 2 assistentes sociais. O que te marcou mais nessa época, Laís? Assim, você lembra de uma história Eu lembro que de te várias. marcou muito, assim? Eu lembro de uma que, assim, assim, tem até um pouco de receio de falar, porque... Bom, mas eu vou contar a história, lógico, sem dar nomes. A gente não tinha o poder de abrigar ninguém, assim, de imediato, né? Tudo passava, lógico, pelo juiz da vara da infância e da juventude. Então, a gente seguia os atendimentos, via que não estava dando, a gente tentava ao máximo. A maioria das famílias, para falar a verdade, não... Ai, mexi aqui. Acabava que as crianças eram abrigadas, porque eram condições, Não tinha assim, estrutura. péssimas. Mas teve um caso que me marcou muito, que era uma bebê, ela tinha poucos meses, assim, não tinha um ano. E eu tava atendendo ela e a avó, ela tava sendo criada pela avó, porque o pai tinha desaparecido, a mãe era dependente química. Era uma casa muito simples, as casas eram assim, essa casa em específico não tinha chão, era chão de terra, não tinha vaso sanitário, era literalmente um cômodo super pequeno, colchão no chão. E aí nisso era muito legal, porque as assistentes sociais faziam várias ações para, né, dar condições melhores de vida para essas pessoas. E aí teve um dia que estava chovendo muito, e eu cheguei nessa casa para uma visita, porque algumas visitas a gente fazia, né, em horários diferentes, em Até para dias ver de o que chuva. você encontrava, né? Exatamente. No momento, né? Eu cheguei, essa menina tava de fralda, agachada no chão, sozinha, comendo terra. Quantos anos? Não tinha um ano, devia ter uns 11 meses, porque ela já Meu andava. Deus. A avó não estava na casa, no fundo moravam os tios, que a avó falou que os tios que estavam cuidando, os tios também não estavam ali. Eu lembro que esse dia eu fiquei muito desesperada, porque não tinha como eu esperar o juiz autorizar, porque a parte burocrática era bem complicada. Demora, né? Justiça não tem como. E aí a gente tinha um contato próximo com o juiz, eu lembro que eu liguei para casa de Santa Clara e falei, gente, não dá para esperar, tem que levar essa criança embora daqui, tipo, agora. E aí foi uma coisa muito rápida, levou a criança já para o abrigo, que é um abrigo espetacular, fantástico. E ela foi adotada por uma família maravilhosa, sabe? E que eu conheço. E ela tem uma vida... Porque, assim, a gente fica muito pensando, né? Ai, será que não era melhor estar com os pais, com a família de origem? Sempre fica uma dúvida, né? Vai que essa criança não é adotada, porque o processo de adoção também no Brasil é muito complicado. Muito. E tem muitos pais que fazem exigência, que eu super compreensível. Então, assim, né? Tem pais que quer menina, quer menino, quer Quanto bebê. menorzinho, melhor, né? Exato. E essa criança foi adotada muito rápido. E assim, foi acho que a história que mais me marcou. Eu lembro de todas. Porque são histórias muito tristes, mexiam muito comigo. E assim, são histórias que às vezes é difícil até de acreditar que aquilo é real, né, Laís? Não, dá uma balançada, assim, na Você nossa fala, meu vida. Deus, isso acontece. Sim. Eu lembro que nessa época que eu trabalhei nesse projeto, foi uma época, assim, que eu consumi muito menos tudo. Porque você vê, assim, uma pobreza, assim, sabe? Muito acentuada. Desigualdade absurda, né? E ver muito de perto o sofrimento dessas crianças. Tudo que é com criança e com idosos mexe muito comigo, assim. E nessa época eu ficava muito no abrigo, não conseguia ir embora. Porque apesar do abrigo ter uma estrutura muito boa, quando ele tá cheio e com bebês, é complicado. Então eu ficava muito lá ajudando. Várias vezes, era 10h30 da noite, eu ainda tava no abrigo. Minha mãe me ligava, você não vai embora? Eu não conseguia ir, sabe? Você não tinha coragem de deixar, né, aquilo na situação. Exato. Então, assim, foi uma época bem, bem marcante pra mim, porque eu vi muito de perto tudo isso, sabe? Aí você coloca em comparação com a vida que você leva. Às vezes você comprar, sei lá, uma blusa super cara e você vê aquelas pessoas passando fome, sabe? Foi uma época bem importante.
que de alguma forma fez parte pro seu processo de amadurecimento também, Sim, né? sim. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar, sabe? Sempre. Na escola que eu estudei, sempre tiveram muitos projetos sociais. Todo semestre a gente participava de algum projeto em alguma creche. Então, assim, essa formação social, a Paideia, que é a escola que eu estudei, eu acho fantástica a formação que eles passam, sabe? E eu tenho muito isso comigo. Eu cuidei muito tempo de uma senhorinha que morava na esquina da minha casa. Só eu que mexia no dinheirinho dela, que ia de bicicleta fazer a compra do mercado dela, voltava, sabe? Eu sempre tive essa parte social muito forte em mim. E aí esse projeto foi mais importante porque eu pude realmente ajudar, né, essas crianças de perto. Algumas continuaram com a família, poucas. Muitas foram abrigadas. Então, assim, o processo todo era um processo bem dolorido, sabe? Então, foi bem... E hoje o seu atendimento de psicologia é no geral? eu gosto Ou muito de você foca para adolescentes. criança? É, se eu te perguntar. Criança eu não consigo atender. Nunca Mas, consegui. é, Porque eu me misturo. Na hora que eu vejo, eu tenho vontade de pegar os pais e, sabe, dar um chacoalhão. a hora que não desenha, ela te comunica alguma coisa ali, ó. Não, e assim, eu lembro que na faculdade eu atendia, né, porque a gente passa, lógico, por anos de atendimento clínico, eu não conseguia ter muita paciência nas devolutivas com os pais, eu ficava muito nervosa, sofria, É porque a criança, quando ela passa por algum problema psicológico, a culpa ela é inteira dos pais, né? Do que tudo. ela convive ali. Não, ela não tem a personalidade dela formada, por exemplo, lá pro adolescente é diferente, porque o adolescente ele já tem a oportunidade de escolhas, né? Do que Sim, ele quer fazer. Óbvio que também tem a responsabilidade dos pais ele também, mas é um pouco menor do que criança, que eu acredito que é 100%. não, a psicologia é muito engraçada, porque tudo a culpa é da mãe e do pai, principalmente da mãe. Então, assim, a mãe leva praticamente 90% da culpa e o pai, sei lá, 10, sabe? Mas é isso, eu não tinha muita paciência, acabava me misturando, o que não pode, né? O psicólogo tem que ser, né, uma figura Imparcial, né? à parte ali, conseguia enxergar realmente de fora, então eu me misturava um pouco, sofria junto. Então eu sempre tive muito claro que eu não conseguiria atender criança. E hoje você foca mais em adolescentes. Eu gosto muito de adolescentes. Eu tenho muita facilidade de me comunicar com adolescentes, porque tenho as duas adolescentes em casa. Que é Né? a tua filha e a sua enteada. Sim. A Sofia hoje tem 18, a Lorena tem 16. Bom, ambas já fazem 17 e 19 agora, né? Esse mês e no começo do mês que vem. Então, assim, eu gosto muito, sempre fui muito próxima. Então, eu tenho muita facilidade nessa comunicação com adolescentes. Adulto também gosto bastante, mas adolescentes é eu tenho bastante E facilidade. hoje em dia, o que que você pega mais de atendimento, por exemplo? São realmente. Eu falo porque a gente vê hoje uma geração de adolescente muito diferente de tudo que já se teve, né? Até por conta da era da tecnologia, mudança mesmo de perfil, assim, literalmente, né? Sim, E sim. com isso, vários problemas que antes até então nem quase existiam. Vamos falar aí, depressão, óbvio, ela sempre existiu. Só que hoje eu acredito que seja muito mais intensa Muito entre os mais. adolescentes do que anos atrás, Eles têm por muito mais exemplo. acesso, né? Muito mais comparação. O que eu vejo, assim, não é nem só de casos, de amigos mesmo, sabe? Os pais, hoje em dia, têm muita dificuldade de se aproximarem dos filhos. Por que que você acha? A maioria dos adolescentes, por exemplo, não querem estar com os pais ou tem vergonha. Eu acho que essa discrepância da nossa geração para a geração de hoje é, acaba afastando. Então, os pais não têm um papo aberto. E hoje eles têm a cabeça muito aberta, porque eles têm todo tipo de informação. Sei lá, antigamente, se um pai quisesse mentir para o filho uma informação, o filho não ia conseguir descobrir se aquilo é verdade, se é mentira, porque não tinha internet para pesquisar, né? Qualquer coisa que seja. E então eu acho que os adolescentes hoje são muito mais abertos, eles são muito menos preconceituosos.
eles têm uma mente muito... Assim, por exemplo, tem muitas amigas das minhas filhas, por exemplo, que ficam com menina, que ficam com menino. Eles não têm, assim, uma... Escolha a liberdade de gênero e aquela coisa São de muito... você Com não certeza. ter definido se você prefere um homem, se prefere uma mulher, o que essa nova Sim. geração traz muito, né? Muito, eles são muito mais libertos de tudo, do Crenças preconceito, de de tudo, crenças. Sim, eles não taxam as pessoas, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Desapegados, né? Querem nada de Desapegados. coisas materiais, não Exato. E se a geração dos preocupam. pais, esses adolescentes, é uma geração muito mais caxias, Tradicional, preconceituosa, né? É uma geração que já melhorou, lógico. Mas Estão ainda aprendendo tem com os muita filhos. coisa para evoluir, né? Muito, muito. Então, assim, os pais são mais fechados, eu acho. Tem mais dificuldade de... E aí você acha que isso reflete na aproximação, por exemplo? Com Existe aí certeza. uma falta de comunicação. Com certeza. Por exemplo, em casa, nós somos super abertos. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de relação sexual, sempre foi muito aberto o papo. Tanto comigo, como com o André. Então, assim, Mesmo o seu marido sendo mais velho, ele tem uma mentalidade mais aberta. 100%. 100%. Então, elas têm, a Lorena e a Sofia, 100% de liberdade de falar qualquer coisa pra gente, sabe? De tudo. A gente conversa de tudo. De drogas, de sexo, de... tem que se prevenir, então também tem a minha história, né? Que eu não quero que se repita, porque foi uma história difícil, então não quero que elas engravidem, por Grávida na exemplo. adolescência. Então, muito começou a nova. namorar, todo mundo, vamos pro ginecologista, vamos se cuidar. Coisa que eu não tive isso, né? Minhas amigas também não tiveram. E hoje em dia, muitas delas não têm. Então, assim, o que eu vejo é que os pais não têm essa proximidade de conversar. Então, os adolescentes acabam escondendo coisas. Não se previnem, não se cuidam como tem que ser, né? Exato. Não compartilham com os pais a vida. Eu sei de histórias das meninas, amigas delas, que os pais nem sonham, sabe? E eu sei porque elas sentem liberdade E te contam, em me nossa, contarem. mamãe, a minha amiguinha, não sei o quê. As próprias amigas contam, pedem Porque conselhos. tem essa liberdade com vocês. E apesar de eu ser nova, né? Porque eu sou uma mãe nova. Acompanho nas festas, adoro. Vou nas festas. Foi aniversário da Lorena, fiquei até às 4 da manhã em casa, dançando, bebendo junto e tal. Mas mesmo que não seja uma mãe jovem, se for uma mãe, um pai, né, que seja mais acolhedor, com tudo, né? Com qualquer tipo de assunto, de escola, de namorado, de namorada, eu acho que teria uma proximidade maior. E, voltando naquilo que a gente falou, os adolescentes teriam menos problemas. Porque essa divergência é assim, muito dolorida para eles. Eu vejo também essa falta de comunicação, também de diálogo entre os pais e filhos, não só para também mudança de geração e tudo mais. Não sei se você concorda, mas eu vejo também que a tecnologia também trouxe esse afastamento. Ah, sim. Eu vou te falar coisas que eu vejo. Eu não sou assim. Quando eu estou com os meus filhos, óbvio, às vezes eu pego o celular e às vezes eu me policio até, porque às vezes eu tô conversando às vezes com a Sofia e o Bernardo, a Sofia tem 16, o Bernardo tem 9 anos. Quando eu vejo, eu já tô atenta no celular e eu já deixei de prestar atenção. Às vezes o Bernardo me fala, mamãe, você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Aí só que eu já me policio, falo, você tem razão, amor, peraí. Tira o celular, vem cá, difícil, vamos né? conversar. É muito difícil. É difícil. Só que tem pais que eu vejo que são totalmente descontrolados com a tecnologia. Quantas vezes você vai almoçar, ou você sai, vou para um restaurante com os meus filhos, por exemplo, quando eu sento numa mesa, eu olho do lado, estão todos nos Todo mundo no celulares. celular. É Mas tão todos. triste, né? É Isso. muito triste. É triste. Aí eu olho e falo, cara, não tem um diálogo. A tecnologia também, ao mesmo tempo que veio para muitas coisas boas, eu acredito também que interferiu muito nesse afastamento entre pais e filhos. Com certeza. Porque os pais não sabem, eles mesmos se policiar. Quantos pais que eu acredito que chegam em casa, ao invés de, vou assistir alguma coisa com meu filho, igual eu sento com a minha filha e converso com ela sobre vestibular, sobre o namoradinho, sobre as coisas, prefere ficar no celular. Exato. Então, assim, acaba não tendo esse diálogo, né? Não tem. E também, além da tecnologia, que é difícil, em casa eu tento, por exemplo, gente, não vamos mexer no celular na refeição. Também. Mas é difícil, porque às vezes até na hora que você senta, elas querem mostrar as coisas.
Tipo, eu não falo, uso mostra TikTok. depois. Eu falo, mostra depois. Eu não uso TikTok, por exemplo. Aham. Não tenho facilidade pra mexer no TikTok. Me cansa, não sei mexer direito. A Lorena e a Sofia me mostram trocentos mil TikToks. Eu sei de muita coisa por causa delas, Que elas sabe? gostam. Mas com certeza é uma coisa que tem que se policiar e que acaba afastando qualquer pessoa, né? Minha irmã E, mesmo, por hoje, exemplo, desculpa, pode terminar. ela me falou: eu converso muito mais com você por telefone do que quando eu tô aqui na sua casa. Porque às vezes acontece isso, né? A gente fica no celular, aí abre o Instagram e uma coisa leva a outra, e na hora que você vê, se passou um tempão ali. Todo mundo tem que se policiar, é difícil. E, por exemplo, quando você está em atendimento com os adolescentes, existe muita reclamação nesse sentido? Ah, os meus pais não me dão atenção? Não muita atenção, é mais no sentido do entendimento. Não entendem, não me entendem. Não entendem. Muitas vezes não sabem, acabam sabendo de uma coisa super, assim, que os pais abominam e acabam sabendo sem querer. E aí, isso Vira gera aquele um super caos. problema familiar, sabe? E na maioria das vezes, são questões relacionadas a preconceito dos pais, sabe? Para com os assuntos dos filhos. Então, que é isso que eu falei, que essa, sabe, essa divergência de crenças, de tudo, é uma geração muito mais solta, muito mais, sabe, desenrolada. Para eles está tudo bom. Lógico, não dá para generalizar, né? Tem pessoas e pessoas, mas eu convivo muito com eles, eu vejo muito isso, assim, eles são mais desprendidos mesmo. Mais mente aberta, tá tudo ótimo. Ah, o fulano ficou com a ciclana, depois a ciclana ficou com o fulano, mas tá tudo bem, sabe? Ah, beijou uma aqui, beijou outra ali, tá tudo ótimo. E é meio difícil. Não posso dizer por mim, porque eu nunca passei por isso com as meninas, por exemplo. Mas eu acredito, tá? Vamos supor, se uma filha minha chegasse, ai, mãe, eu fiquei com uma menina e eu gostei. Eu quero que meus filhos sejam felizes, sabe? Exatamente. Não posso Penso afirmar assim com 100% também. de certeza que eu não passei por isso. Talvez né? a gente não talvez eu não saberia lidar, tipo assim, eu não sei qual seria a minha reação no momento. Tipo, né? Porque pra gente é difícil, igual você comentou, a gente veio de uma criação de Exato. muitas crenças. Sim. Do que a sociedade impõe. Muitos padrões, né? Dos Impostos. padrões ali. Ah, o padrão é o homem com a mulher, é o casamento, são os filhos, tarará, e ponto. Exato. Ok, aí veio a evolução e a nossa cabeça ela é um pouco mais lenta para mudar. Com certeza. Entendeu? Só que assim, ao mesmo tempo, não deixa de ser um preconceito, Exato. né? Só Que a nossa geração sabe que o preconceito existe, que não pode ter. Exatamente. Mas a gente tem a aprendeu- consciência, mas nós aprendemos. Nós aprendemos com uma geração que é preconceituosa no geral, né? Não é todo Exatamente. mundo, mas no geral, nossos pais são pais que aprenderam, né? Mas eu penso igual a você. Eu penso na felicidade dos meus filhos. Exato. Então, se para você tá feliz, não tem nada de errado. Não é Uhum. uma droga que você tá usando, não é algo que tá te prejudicando emocionalmente, tal. Ok, Exato. vai ser feliz. E tem um choque muito grande de muitos pais com essa mente mais Muitos não aceitam, liberal. né? Não aceitam. É muito complicado. E aí vem um sofrimento muito grande. Mas muitos também, né, Laís? Eu vejo muito isso, assim. É aquela coisa de, eu vou quebrar o padrão da sociedade que foi imposto, né? Ai, que vergonha, minha família. Gente, E isso muitos, é um absurdo. exatamente. E muitos também, inconscientemente, é para confrontar pais que são muito regrados, sei lá, que não deixam sair direito, que não pode dormir na casa da amiga, tem uma hora que é muito cedo para voltar, que ficam prendendo muito, né? E hoje em dia a coisa é um pouco mais solta. E às vezes eu fico até comparando, minhas filhas, por exemplo, elas, vamos supor, bebem muito menos do que eu bebia na minha idade. Sabe? É tanto, acho que todo mundo tentando segurar com medo. Porque a gente, quando saía, queria fazer tudo de uma vez, o que a gente não fazia, né? Exato. Então, por isso que às vezes bebia além da conta. Eu sei porque eu também já, adolescente, já tomei porre, assim, de quase morrer no Eu outro também, dia. já fui pro hospital. Lembra a primeira vez que eu fui pro hospital? E aí meus Tomar pais ficavam glicose. sabendo quando eu tava lá, quase morrendo. Exatamente, Pessoal, o hospital liga. Ó, tua filha tá aqui. Eu lembro, ligaram pro meu pai. Sua filha está aqui, Quer dizer, sem hoje carteira isso já do plano. não acontece. Muito pouco. Muito pouco. Então, assim, eu vejo muito isso. Mais esse embate
de pais que seguram muito, que tem muito preconceito, que não acompanharam, reflete, sabe? né? Que não acompanharam a evolução da sociedade, digamos assim, Aham. né? Porque não querem, porque não acreditam, e tudo bem também, porque cada um é cada um. Mas aí Tem que ter o gera, respeito, né, na verdade. e aí gera um distanciamento, que é triste, né? Eu não tenho isso, eu fico muito feliz, porque as meninas amam estar comigo com o André. Quando a gente viaja sozinho, elas ficam tristes, elas querem estar juntas, sabe? Da gente. Não E elas se dão super acredito. bem. Super. Porque a gente casou, a Lorena tinha 4 e a Sofia tinha 6. Lógico que no começo foi difícil, elas tiveram dificuldades, claro. Porque eu e a Lorena, nós nos mudamos para São Paulo. Então, para a Lorena foi uma mudança muito grande, saiu da casa dos avós, né? Que a avó e a avó pode tudo. Se bem que eu sempre tive meu papel de mãe. Tem muitas mães Ah, mas adolescentes. quando entra a avó, É, não tem jeito. não Por tem. mais que você tenta seguir ali a risca, sempre Não tem tem. coisinhas que passam, são mais Não, maleáveis. e ela era assim, tipo, a princesa de tudo. Aham. Eu sempre tive meu papel de mãe, porque eu vejo que muitas mães adolescentes, a avó acaba cuidando, né? Eu não, eu sempre cuidei mesmo, assim, eu era responsável por ela. Lógico, meus pais me ajudavam quando eu queria sair, quando eu queria viver a fase da minha vida que todo mundo estava vivendo. Tive muita ajuda dos meus pais, etc. Mas eles me ajudaram muito e faziam tudo por ela. Então, ela teve essa dificuldade quando foi para São Paulo, que aí era eu e o André, uma casa nova, um novo formato de família. Ela falava, ai, André e suas regras. A gente zoa isso até hoje. E a Sofia também teve a dificuldade dela, porque ela tinha o pai só para ela. Quando ia para casa do pai, era ela e o pai, e de repente chegam 2 pessoas novas ali, né? Então, elas tiveram, sim, uma dificuldade por um tempo. Mas nada que não se adaptasse. Nada. O André ficava desesperado. Ai, meu Deus, que não sei o quê. Tudo A se ajeita. briga. Eu, ai, calma. Até Ainda hoje, mais elas... você sendo psicóloga, né? Não, eu sou muito da paz, assim. Eu sou muito tranquila com tudo. Calma, André, relaxa. Vai tudo certo. Toda briga ele queria interferir, sabe? Vai lá ajudar. Eu não, deixa elas se resolverem sozinhas, um pouco, né? Porque tinha isso, não são irmãs de sangue. Então, ficava meio que uma tensão, sabe? E às vezes gerava uma disputa, né? Por Sim. exemplo, sem querer, não na maldade, mas que acabava tendo e tinha que ser contornado, né? E é isso, assim, como elas não eram irmãs, ficava uma tensão de todos os lados, sabe? Da minha família, da família dele. E olha, pra falar bem a verdade, os nossos 3 filhos, porque nós temos mais 3, né? Eu e ele. Eles quebram pau. Muito mais do que elas. Hoje o André fala, nossa, a Lorena e a Sofia não era dava nenhum nada. trabalho. Nenhum. Mas assim, elas são irmãs mesmo. Sempre se chamaram de irmãs. Apesar das controvérsias, assim, de alguns momentos de ciúmes da mãe da Sofia, de falar, não, ela não é sua irmã. Sabe, algumas pessoas jogando contra. De fora, né? Mas hoje elas ficam, até hoje elas ficam irritadas quando falam, ai, mas vocês são irmãs? Sim, somos, sabe assim? Então, cresceram juntas, né? Ó, deixando um pouquinho agora o lado da psicologia. Como é que você entrou nesse universo de influencer? Olha, eu morava lá em São Paulo e começou essa história de blog. Nem época era Instagram ainda. Não, era blog Então, seja mesmo. a época das primeiras, vamos dizer, Sim, né? Que eu também sou dessa época que era só blog. Adorava entrar no Entrar no blog pra site, ver aham. que tava dando dicas de moda. Já tinha algumas na época já Sim. com nome no mercado. Então, toda semana eu ficava lá esperando sair uma matéria nova disso, daquilo, né? Era muito legal, É. né? Então, nessa época eu comecei, como eu estava em São Paulo, não estava trabalhando, porque foi difícil essa adaptação, né, lá e tal. Aham. Eu fiz o meu blog. E na época, assim, foi super legal. Poderia ter dado muito certo na época, porque foi bem no começo. Eu tinha parcerias muito legais, assim, sabe? Com marcas bem bacanas. E quando tava bem engrenado, assim, eu engravidei do Leonardo, que foi meu primeiro filho, né? E do André. E eu quis muito viver essa maternidade planejada.
sabe? Porque foi meu primeiro filho, assim, com um marido na minha casa. E você foi mãe, sempre foi mãe nova, né, Laís? Sim, eu engravidei do Leonardo, eu casei com 23. Casou bem nova também. Bem nova. Bem nova. É isso, assim, tipo, que a maternidade me trouxe uma maturidade muito grande, porque eu tinha 23, minhas amigas estavam saindo, aquela vida ainda. Da liberdade, É, né, e tudo mais. Mas eu já era mãe, então eu já tinha outra cabeça. Eu fui a primeira da turma, assim, a casar. E aí, depois que eu tava casada, acho que depois de um ano, eu engravidei do Leonardo. Então, eu tinha 24, 20... Eu sou péssima pra datas, mas era por aí. E aí 24, você quis registrar essa maternidade, esse momento aí eu dei uma seu. abandonada no blog. Ah, na verdade você quis se dedicar. Eu achei que você ia fazer algo pro blog, não. Não, Ah, olha, eu falo que eu nasci pra ser mãe. Eu sempre quis ter uns 5 filhos. A família do meu pai é super grande, eu sempre achei o máximo. Meu pai, eles são em 5 filhos. Casa da minha avó sempre foi assim, Não, e você uma delícia. porque você tem 5. Eu sou, exato. Eu tive 4 e ganhei uma. Com 35 anos, você pariu, vamos falar assim, né, gente? Teve Aham, 4 filhos. 4 com filhos. 35 anos. Já tem 4. 4 nasceram da minha barriga. É muita coisa. Eu passei muito tempo da vida grávida. Um atrás do outro. Um Só atrás do a primeira outro. que foi um intervalinho maior. Exato. Então, nessa época, eu abandonei. Eu quis muito viver. Eu amo me dedicar à minha família. Sou, assim... minha terapeuta trabalha muito isso comigo. Que, você tem que ter o seu trabalho. Que não sei, porque se eu pudesse Mesmo sendo psicóloga, você faz terapia. Faço desde sempre. Aliás, tem que fazer. Viu, Psicólogo gente? tem que fazer. Se a psicóloga faz terapia, imagina eu, que sou jornalista, você aí do outro lado que não é psicóloga. Então, a terapia fazer. faz parte da vida, principalmente da nossa. Tem que fazer. Olha, se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito melhor. Muito melhor, né? Com certeza. Não, eu faço desde a adolescência. Aliás, eu quis muito fazer também para saber como que é, né? Como que você faz psicologia, nunca fez terapia para saber como que é, né? Então, eu tinha muita curiosidade também. Sempre gostei desse universo, assim. Então, nessa época, eu larguei, assim, o blog. Fui deixando, sabe? Porque eu queria me dedicar 100% àquilo, sabe? Até hoje, para falar a verdade, assim, se eu pudesse, eu me dedicaria 100% à minha família. Eu amo cuidar dos meus filhos, cuidar do meu marido, mãezona, da minha família. esposa, casa. Super. Eu amo. E, na verdade, o Instagram é uma coisa que dá pra levar. Porque eu não sou aquela influencer que posta todo dia, que, sabe, que se dedica ultra. Mesmo que eu não tenho todo o tempo Não do é mundo algo com que essa família vamos maluca. dizer assim, a sua renda vem 100% do Instagram. Porque eu Não. conheço influencers que tem todo um roteiro, tudo por quê? Porque realmente... Super organizada, assim. E aquilo é a fonte de renda dela 100%. Então, tem lá essas marcas, parceiras, contratadas. Sim. Então, tem toda uma rotina que você tem que fazer o seu storytelling lá, que fala, né? A sua historinha, ir publicando, engajamento, né? Responsabilidade, Que eu admiro números e tudo super. mais, Porque tem que ter uma disciplina bem grande. Bastante. Coisa que eu também não sou super disciplinada. Eu sou super de procrastinar as coisas, odeio coisas assim, burocráticas. Não, isso não é comigo. Até falei, mandei as fotos pra cá ontem. Eu sou meio desorganizada. Mas eu dedico muito do meu tempo pra minha família e eu gosto muito. Minha família não é uma família convencional e fácil. Se uma família, né, digamos assim, normal, já é difícil, imagina a minha, porque a gente tem que lidar com a mãe de uma, com o pai da outra, com a nossa família, né? Nossa família também, né, de origem, a minha, do meu marido, também temos as questões. E a nossa, juntando todo mundo numa casa só, é uma família, né, que exige. Bastante coisa para administrar, né? Muita coisa. Eu falo assim, se não fosse eu e se não fosse o André também, porque o André faz terapia há 28 anos, acho. Até perdi as contas, mas por aí. Ele é uma pessoa também super, assim, analisada, centrada, sabe? Uma pessoa muito decidida e tem muita clareza das coisas. Ele tem uma inteligência emocional muito aflorada. E eu também. Porque não é para qualquer um.
tudo que a gente passou e que a gente passa ainda, sabe? Então, exige muito. E aí você começou então na época de blog. Como é que você foi pro Instagram? Quando criaram o Instagram, na mesma semana eu fiz uma conta. Ninguém tinha. Até eu tive que insistir muito para as amigas fazerem, etc. E aí fui começando. Eu fui atrás de muitas marcas em São Paulo. Conheci pessoas muito bacanas. Na época eu lembro que eu tinha uma parceria muito importante que eu tive foi com a Paula Torres, que hoje é uma marca super, né? Tem uma loja em Ribeirão Sim. maravilhosa, inclusive. Adoro. Hoje é uma marca muito conhecida. Na época não era tanto, tava no Coincidentemente começo. ou não, eu estava olhando ontem as sapatilhas que ela lançou. Os sapatos da Paula são que perfeitos. a Ana Paula, esposa do Roberto Justus, postou uma. Perfeita. Que isso, maravilhosa. Então agora uma de tá bico preto. e douradinha. E dourada. Olha os papos de mulheres. Que agora tá em alta, sapatilha de bailarina. Nossa, né? eu escrevo uma matéria de moda para uma revista de bebedouro. Eu escrevi sobre essa sapatilha que chama Mary Jane, que voltou com tudo agora. E Tão essa daí é lindas. linda. Aí eu tava de olho, coincidente ou não, da Paula Torres. maravilhosa. Maravilhosa. Da Paula Torres. Então, eu tive parceria com a Paula Torres muito tempo. Com uma marca de roupa que foi muito famosa, que chama Teluri. Adoro a Teluri também. Então, Oh, meu Deus, olha isso, gente. Tive com aquele site O Que Vestir muito tempo, era bem no começo. Na época que, assim, pra anunciar no blog, eram aqueles banners que ficavam do lado, aí você ganhava conforme os cliques. Tive parceria com o Marcos Proença, de São Paulo, com a Patrícia Bonaldi. Então, eu tive muitas parcerias muito legais e importantes. Sim, no mercado. Isso, com certeza, te alavancaram. Muito. Né? Eu ia em todos os desfiles da Patty Bow, ia no backstage, conhecia as meninas, era muito legal. Só que aí foi isso, eu engravidei e acabei deixando. Aí eu retomava, aí eu deixava de novo. Depois da minha gestação do Leonardo, eu engravidei da Helena, que foi em outro momento que eu também deixei um pouco. E a Helena tinha 1 mês e meio, descobri que estava grávida de novo. 1 mês e meio? 1 mês e meio. Então, na verdade, o planejado aí foi só o Leonardo. Só. E a Helena? A Helena também, porque a gente queria ter outro, né? Então, a Helena também foi. Não foi aquele planejamento assim, vou parar de tomar a pílula agora, que não sei o quê. Parei, aí depois engravidei no momento X. E agora o Rafael foi 100% surpresa, assim. Não, 1 mês e meio. 1 mês e meio de Amamentando. Amamentando. Descobri totalmente sem querer. A gente ia viajar. Eu tinha tirado uma pinta do tornozelo. E, com a minha desorganização, demorei para ir tirar os pontos. A minha pinta infeccionou. Minha dermatologista falou, Laís, vai direto pro Einstein, que eu vou precisar tirar essa sua pinta lá, tá super infeccionada e tal. Aí eu fui pra lá à noite. Ela ia tirar essa pinta no outro dia. Eu já ia começar a tomar antibiótico pra ela tirar os pontos. Ia ter que fazer, tipo, uma microcirurgia. E aí a enfermeira entrou no quarto e falou assim, olha, a sua médica prescreveu esse antibiótico, é um dos mais fortes que tem. Tem chances de você estar grávida? Eu falei, não, imagina, eu tenho uma bebê de 1 mês e meio, estou Imagina, amamentando. 1 mês e meio que acabou de nascer. Eu grávida, amamentando. Tá louca? Imagina. Aí ela falou, não, se você tá usando algum método, tal? Eu falei, não. Não, doutora, mas eu não estou grávida. Imagina. Ela falou, então a gente vai ter que colher um exame de sangue, tá bom. Aí, tipo, passaram umas 2 horas, o André chamou a enfermeira e falou, escuta, cadê o resultado do exame? Aí ela falou, só a médica que pode abrir. Ele, não, que só a médica, o exame é dela, daí o exame, traz o exame, não sei o que a gente vai abrir esse exame agora. E era positivo, eu estava grávida. Foi, assim, um choque, porque em todas as gestações, a gestação que eu menos engordei, eu engordei 32 quilos. Aqui você menos engordou. Aqui eu menos engordei. Nós temos fotos dessa época? Será que eu mandei foto Mandou. grávida? Vitor, põe Acho na que tela pra não. gente daí passando as fotos. Sério? Acho que eu não mandei Menos foto foram grávida. 32 quilos. 32. A que eu mais engordei, acho que eu engordei uns 35. Mas é bastante coisa, porque geralmente Muito. os médicos Gente, recomendam não no façam máximo isso. 9, né? Imagina. A minha primeira eu cheguei. eu Ah lá. mandei. Eu cheguei no 14, depois
Eu cheguei no Bernardo, eu cheguei no 22. E eu já achei que deu uma extrapolada. É uma extrapolada. É que eu sou muito alta também. E tá vendo? Não parece Mas e pra que eu... perder tudo depois? Então, da Lorena, que eu engordei 32. Do Leonardo, eu devo ter engordado uns 30. Eu perdi muito rápido. É um homem da mama Lorena... absurdamente, né? Da Lorena, em 3 meses, eu estava mais magra do que eu era. E aí, você tava grávida de quem? Aí eu tava da Helena. Que foi a penúltima. A penúltima. Olha, aí eu já tava com uns 8 meses, eu acho. 7, 8. Barrigão. Que a gente viajou pra fazer enxoval. E eu já tava, que aí essa foto tá generosa, tá? Eu também não ia mandar uma foto eu muito baleia. Agora eu tenho certeza que você nasceu pra ser mãe. Tipo, e cuidar da tua família mesmo. Porque, olha, Sim. um filho assim atrás do outro, mas somente 1 mês e meio. 1 mês e meio. Imagina A Helena tinha 11 fazendo, meses não quando em ele um nasceu. aninho, nascendo Outro. outro. E eu sempre levei a maternidade. Aí eu tava grávida. Tem que ser foto grávida, porque nesse, né, intervalo, nem dá tempo de tirar muita foto sem estar grávida. Aí foi do Rafael, foi do último. Aí eu devia estar uns 5 meses. Bem, Então, disfarça, porque eu meço 1,80. Mas assim, tem umas fotos que o meu rosto eu sou outra pessoa. O rosto muda muito, né? Muda, é onde mais muda. Mas do Rafael, que foi o último, que eu emendei uma na outra, eu tive que fazer uma dieta muito... E você teve o quê? Cesárea ou parto normal? Tudo cesárea. Menina, eu nunca quis, E normal. não teve nenhum problema, porque geralmente quando é Zero. cesárea, a primeira coisa que os médicos pedem é pelo menos um intervalo de 2 anos, né? Não, e quando o Pra Rafael cicatrizar, nasceu... não é? Quando o Rafael nasceu, foi muito engraçado, porque o assistente do meu ginecologista, enquanto estava abrindo, virou pra mim e falou assim, você não tem fibrose. Meu Deus, sua cicatrização é perfeita. O seu útero está perfeito. Você pode engravidar de novo. O meu ginecologista foi muito engraçado. Ele falou, cala a boca. Que ela vai mesmo, se sem Ela falar. vai engravidar de novo. Ele queria ter me operado, meu ginecologista. É porque eles se preocupam. Se preocupam. E eu não quis operar. Falei, não, vai que um dia eu quero ter outro. Não vou operar. E aí o assistente falou isso na mesa de parto. Foi muito engraçado. Me deu uma crise de riso na mesa de parto. Ó, vamos aproveitar e passar mais umas fotos suas aí. Pra gente compartilhar. Aí com o Eu e o maridão. André no meu aniversário do ano passado. Esse dia, nas nossas viagens, Lucas, eu mandei essa foto porque esse dia foi muito engraçado. E o Pentágono. Onde? E a gente... Eu queria muito, eu tava assistindo alguma série que mostrava o Pentágono, eu queria muito conhecer. E ele pegou uma rua, o André não gosta de ver mapa, ele segue o feeling dele, ele estuda antes, ele é todo, enfim. Quando a gente viu, a gente tava dentro do Pentágono, era proibido. Não sei como, que a gente entrou por um portão do fundo, Menina, pode ser presa, porque lá o negócio é sério. Podia, 2 loucos, assim, foi muito legal esse dia. A gente ama viajar. Coloquei essa foto. Jogo do Brasil, né? Com certeza. E a gente tava na Argentina. O meu sogro é argentino. Família aí fica toda. uma divisão, Brasil e Argentina. Super. Aí tem a brincadeira da... Não é concorrência, que vamos falar da... É uma rixa, É uma né? rixa, né? Brasil, Argentina. Esse jogo a gente tava Da lá. disputa. Foi na penúltima Copa, né? Essa foto foi quando a gente fez 10 anos de casados, que foi o ano passado, que a gente fez uma viagem super gostosa para comemorar os 10 anos. Essa já Voltamos foi. para grávida. Eu grávida. Esse dia foi o parto do Rafael. O último, O por último. enquanto. E foi muito legal que lá em São Paulo tem uns hospitais que tem uma janela que dá para a sala de parto. Então, na hora que o bebê vai nascer, a janela fica transparente. A tua família tá ali atrás assistindo o parto. Que bacana. Essa foto que a gente tirou deve ter sido minha mãe, minha irmã, alguém. É muito legal. Eles conseguem ver. Todo mundo assiste. É muito, muito emocionante, sabe? Porque você olha, tá toda a sua família ali na janela, Nossa, vendo. imagino. É muito legal.
Olha aí, Está faltando um. que tá na minha barriga. Ah! Não tinha nascido ainda. Não tinha, essa foto é muito fofa, que eu comprei biquíni igual pra todo mundo, tá vendo? Todo mundo com a mesma estampa. Eu tava grávida do Rafinha. Aí também. Aí foi... Aí, tá vendo como eu tô bem mais gorda aqui? É, tá mesmo. A Helena era pequenininha. Mas você não já tava grávida. Você tava tinha tido... Não, já. Já tava grávida. É, porque a Helena, um mês e Já. meio você já tava, né? Aí eu Ela já tá tava maiorzinha. grávida. Era aniversário da Sofia aí. Esse foi o primeiro Réveillon na casa aqui em Ribeirão. Foi muito legal. A gente fez o Réveillon em casa. Estávamos Bem mais super recente. felizes. Isso, as meninas já estão mais mocinhas, Sim, né? Os sim. maiores. É, os 5. Aí é um Halloween que eu amo festa. Amo fazer tudo em casa. Então, eu amo Halloween. Decorar, né? Entrar no Sempre clima da faço. data. É, Lorena também ama. A gente sempre faz tudo assim. Bom, agora em futuramente casa. morando nos Estados Unidos, então. Nossa, o Halloween. Nossa, Imagino, o eu jeito que passei eles já um seguem Halloween lá. né? Aham. Eu fui pra lá fazer uma semana. Fui estudar uma semana, o André foi trabalhar e coincidiu com o Halloween. Nossa, foi o melhor. Fui na parada, assisti. Foi o melhor Halloween da minha vida. Foi incrível. Ah, eu fiz a foto do meu avô. Ele já faleceu, mas assim, eu tenho uma conexão com ele incrível. Aí passando as fotos procurando, sabe, no celular, falei, ah, eu Tão vou pôr gostoso, uma né? dele. As memórias, né? Sim, é o pai da minha mãe. É. Ah, outra dele. Ah, eu nem vi que eu mandei duas, gente. Aí meus pais, com todos os Com os netos. netos. É. Nessa época eu morava em São Paulo, eles viviam lá. Essas que são minhas amigas que eu comentei de infância, que eu Isso é em estudei a vida Bebedouro? inteira. Em Bebedouro, mês passado. Essa da ponta aqui é minha irmã. E Laís, realmente a sua altura, olhando agora com as Não. amigas, né? Elas todas batem no 1,80. meu ombro. Mais um saltinho Olha ali. meu tamanho perto delas. É, não, eu sou a mais única alta, sempre gigante. foi. Sempre fui disparada a maior, mas essa é a nossa turminha da vida inteira. Aí foi a primeira vez que a gente levou as meninas para Nova York. Bem na neve. É, foi muito legal essa viagem, muito especial. Ah, e aí foi lá também com esse professor que é meu ídolo. Eu amo aula de bike, sou fissurada. Vivo na Veloci, quer dizer, há um tempo que eu não ando indo com tanta frequência. Mas aí a gente foi fazer a aula dele, que ele assim ele que começou os estudos de bike, assim, sabe? O Akin, ele é incrível. Pretendo ser aluna dele de novo. Agora morando lá. Aham. Aí também foto dos meus amigos, esses dois. Tem vários dos meninos que são muito especiais. Mas depois que casa, as amizades com os meninos ficam um pouco mais complicada, né? Porque às vezes a esposa... Mantém, óbvio. Mas acaba, é meio que o natural, um certo afastamento, né? É. E esses dois aí são dois, que é o Renan e o Sérgio. São dois, assim... Amigos. Eu fiz o casamento do Renan. Ele me convidou para fazer a celebração. Eu brinco que eu fui a Olha. padre do casamento. Foi uma experiência maravilhosa. Esses que são meus amigos da faculdade que eu falei. Quando eu mudei para Os poucos Bebedouro. amigos. Ah, não, de Bebedouro. De Bebedouro. Esses. Aham. Lógico, teriam outras pessoas para eu postar, né? Para eu trazer as fotos, mas essa foi uma que eu encontrei. Que são amigos que foram muito importantes na minha ida para Bebedouro, assim. Eles foram incríveis. Inclusive ela, a Camila, é uma pessoa legal para vocês convidarem, que é a Camila Cury. Ah, é a filha do Augusto. Filha do Augusto. Eu conheço ela, conheço a Carol. Conhece? Acabou de ter bebê. Acabou de ter. A Camila era mais da Nossa, minha idade. Camila, dê uma atenção, porque nós já te convidamos. Não, mas Já convidaram? Já, não, mas deixa eu fazer um parênteses, vai. A gente já convidou, mas ela até respondeu quando a gente conversou com ela ano passado. Aham. Foi final do ano, ela tava com uma viagem no exterior. Ela falou, olha, eu tô voltando, mas aí eu vou ter meu bebê. Eu falei, não, então tenha o bebê, depois a Depois gente com volta a se calma. falar, a gente marca de novo, mas eu adoro eles. Então, assim. a Camila,
Ela era da minha idade, é da minha idade, né? Então, ela foi muito próxima dela. E foi muito legal, porque ela me Ela trouxe. com toda a psicologia dela também, né? Sim, De falar, de né? ela fala super bem, né? Exatamente. Filha do Augusto, não tem como. Sempre foi Filho assim. de peixe, peixinho Não, é, a né? Camila era incrível. Na faculdade, às vezes, a gente, apresentação de trabalho, Então ela vocês nem se sabia. conhecem da época da faculdade. Sim. Que legal. Ela nem sabia qual que era o assunto. E ela chegava lá na frente, parecia que ela tinha estudado um mês. Que ela desenrolava o assunto. Imagina, ela já fez uma faculdade com o pai dela, dentro da casa dela, imagina. Até o Instagram que ela tem hoje, ela foi muito legal. Na época, ela falou, Laís, por que você não monta um Instagram para falar de filhos? Você tem tantos, fala de maternidade, não sei o quê. Só que é um assunto que, para mim, é muito delicado. Discutir maternidade. Eu tenho um pouco de preguiça de discutir maternidade, sabe assim? Porque as pessoas pensam muito diferentes e é um assunto muito delicado. E ela faz muito bem. Eu não saberia fazer desse jeito, Ela sabe? tem o terceiro, né? É o terceiro. E aí depois eu falei pra ela, por que você não faz você? Porque ela sabe falar super bem. E ela tem muita disponibilidade, sabe? Ela é Eu muito gosto comunicadora. bastante dos vídeos dela. Sim, são Gosto incríveis, muito. são incríveis. E eles foram muito importantes pra mim. Que legal. É um encontro que a gente fez na casa dela. Essa é a família do meu pai, agora no aniversário da minha avó. Foi o mês passado. Que aí tá praticamente a família inteira. Minha avó tá sentadinha ali no Que meio. bonitinha. Esse dia foi muito especial. Ó, aí tá o namorado da Lorena, que é o João, que ele é o meu sexto filho. É porque, né? A gente A gente, brinca- a gente abraça Sim. tudo, né? Ele Fica uma coisa basicamente só. mora em casa. O André brinca que vai cobrar pensão dos pais dele. De repente ele tá com roupa do André, o André tá com roupa dele. Ele é um filho também. Que legal. A Sophie, minha sogra, que é uma pessoa muito importante na minha vida também, me ajudou muito em São Paulo, que quando eu mudei pra lá, ela morava lá, né, me acolheu muito. Uma das minhas cunhadas, que é a Paula, e a Lorena, na ponta. Aí é minha mãe, aí do meu lado, minha irmã com a minha sobrinha. Minha irmã tá grávida. A Lorena e os três pequenos, o Léo, a Helena e o Rafael. Ai, aí é na Veloce. E eu ia falar não isso tinha como eu não agora, mencionar a Veloce, que eu amo de paixão. E é legal a gente observar, igual você comentou, que você nasceu para ser mãe e família. E você vê como é automático? Porque você viu as fotos que você mandou pra gente? Exato, é só família, Sua filho. família, amigos. É, É você. sim. Não tem a Laís profissional. Você poderia ter mandado fotos, talvez, que Não. você faz pro Instagram. Não, Né? não tem Um atendimento em psicologia. Não! Tá literalmente a Laís mãe, família do pai do Amiga. marido, da mãe, as amigas, né? Ou seja, é a Laís verdade, família. Agora, né, a Laís também, mas não deixa de ser o pessoal ali, né? Porque essa parte eu acho muito importante também, da gente se cuidar. É uma coisa que eu sempre falo pra Não é porque todas você e teve pra todo 4 mundo. filhos que você vai deixar de se cuidar. Assim, óbvio que não dá pra gente impor padrões da sociedade. Não. Tem que ser um padrão o quê? De saúde, padrão do que você quer ser, mas não deixar de se Exato, cuidar, né, Laís? Tem muita exato. mulher que vira mãe e que E se fala, entrega esquece da mulher, da né? mulher. Isso é Do muito que importante. gosta de fazer, eu imagino que você tenha o seu tempo pra você, as Tenho. coisas que você gosta, porque é muito filho, né? Tenho. E não dá pra você ficar o tempo todo com os filhos ali, Não. né? Tem muitas que esquecem do autocuidado. Tipo, de fazer uma unha, uma coisa simples, né? Eu nunca deixei. Eu lembro assim, as crianças com 1 semana eu estava indo fazer a unha. Porque pra mim faz É uma coisa diferença. que Eu isso é me muito sinto bem. importante. E também da relação com o marido, né? Tem muita gente que Eu ia te vive perguntar isso muito. agora. Você perguntou. Eu vejo que assim, eu queria até perguntar como você sempre soube lidar com isso e nos dias de hoje. Porque eu vejo muitos casamentos que acabam, inclusive, porque Acabam. quando a mulher ela é mãe, ela esquece que ela é mulher. E aí é onde só fica a mãe. Agora imagino você com 4, como que foi esse processo para não perder essa essência mulher, né, vamos dizer? Olha, eu sempre tive muita vontade de me cuidar. Então, assim,
Eu posso, por exemplo, não ser fã de maquiagem, que não sei o quê, mas eu tô sempre bem cuidada, digamos assim, com coisa que eu que é bom gosto, pra você, que eu me sinto né? bem. Então, Exatamente. sempre tô, por exemplo, com o cabelo arrumado, em ocasiões especiais, né? Claro que em casa a gente fica, às vezes, Faz um muitas vezes, coque, tá nossa, tudo de qualquer certo. jeito. Mas, assim, sempre de unha feita, depilada, sabe? Esse autocuidado que cada um tem o Que é seu. pra você. Que é É pra pra Laís mim. mulher, Sim, né? sim. Por exemplo, a Exatamente. Veloce, que é essa foto, é um momento que eu amo, que eu vou lá, Exercício físico, é a sua sim, saúde, é que o eu me seu corpo, desconecto, que a eu mente, converso, né? com certeza. A terapia, que faz muita diferença também. E na questão de marido, eu e o André, a gente sempre teve os nossos momentos. Sempre. Eu sempre viajei com ele sozinha. Tipo, 2, 3 vezes no ano eu viajo só com ele. Vocês conseguem ter esse momento de vocês, marido e Sim, mulher, eu né? me, eu me permito. Tem muitas mães que não conseguem, que sentem culpa, que é Eu vou normal. deixar meu filho com a babá, ou com a minha mãe, com. Tem É gente que não aceita, normal. né? Acho que a grande maioria, na verdade, né? Não que eu também não me sentisse culpada, me sentia, tinha saudades, mas eu ia, porque me faz diferença ter esse momento. A gente É sempre teve. necessário, Com né? as crianças com meses, às vezes as pessoas falam, você é louca, você vai deixar, mas tá tão pequeno ainda. Eu falo, gente, eu tô precisando ter esse momento com meu marido. Porque é isso, senão você entra numa rotina maluca ali da maternidade, que você se vê presa, amamentando, trocando fralda, descabelada, ouvindo só um chorando, o outro pedindo, aí a funcionária que deu errado, a outra que faltou. Você se vê naquele mundo ali da sua casa que você não consegue sair daquilo, você vai adoecendo. Às vezes até tem depressão, uma série de coisas. A Fora pessoa todas não as dificuldades, percebe. né? Do amamentar, do puerpério, de tudo. Então, assim, dar essas escapadas, que não precisa ser uma viagem, pode ser um jantar. Então, eu ia te falar isso agora. A gente tá falando de padrões diferentes, né? Porque hoje a gente tem desde uma pessoa que às vezes tem uma condição muito menor, tal, mas você tem muitas opções que dá pra Muitas você sair da rotina. Que seja assistir um Não, filme. vai no cinema. Sim. Ou que seja, então, não, ó, vou deixar as crianças na casa da minha mãe, porque eu vou ficar em casa com meu marido. Essa Isso. noite vou fazer uma jantinha especial pra ele, pra gente Aham. comer, vamos assistir um filme em casa. Isso né, Quantos sair. casais passam a dormir separados depois que o filho nasce? A mãe dorme no... Eu nunca fiz isso. Assim, pelo amor de Deus, não tô querendo me achar com nada disso, porque cada um tem, né, sua maneira de lidar com a maternidade e tal. Mas assim, eu nunca dormi em quarto de filho. Meu filho... Que às vezes passa meses dormindo no quarto do bebê. Na Exato. cama, auxiliar ali, pra cuidar. E aí o marido fica lá, esquece do casal, Exato. né? Tem que ter esse olhar. Ou às vezes passa a ser muito só a família mesmo. Tem muitos casais que viajam, mas é sempre com o filho. É sempre com o filho. Assim, Perde a essência, né? perde, vai perdendo. E Aos outra, poucos vai perdendo. E assim, e eu acho que não é também só responsabilidade da mulher, o homem também, né, Laís? Também, com Porque certeza. tem homem também que vira pai. Exato. E aí, tipo, E esquece o tudo quer papel levar do o marido. filho, ou se tem. E que aí a exato. mulher começa a sentir falta de um cuidado a mais. Exatamente, que antes tinha. Tinha, de um carinho, de um convite. Né? Porque a mulher gosta de ser convidada, de ser paparicada, de que o homem exatamente. planeje alguma coisa, né? Então, assim, eu e o André, a gente sempre teve esse cuidado com a gente, sabe? Meio que sem pensar mesmo, sabe? Porque a gente se curte muito também. Então, a gente curte viajar só nós dois, sabe? Eu vejo que tem muita gente que nunca quer estar sozinho, né? E aí também já faz parte de uma outra conversa. Mas a gente se curte, a gente gosta de viajar. Tipo, agora vai ser meu aniversário, vamos viajar, só eu e ele. Porque depois você faz algo com todos os filhos. Exato. Né? Então a gente sempre teve esse cuidado com essa. E ainda mais com essa trempa toda, né? Aí é que tem que ter mesmo. 5. E quando vai viajar em família, o carro são 7 lugares. 7 lugares. Vocês têm aquele carro que é de 7, porque não tem e olha outro. só que agora a gente não tem mais esse carro. A gente tava com um carro de 7 lugares. Agora é um auê. Bom, se bem que não teve mais viagem Agora vai em com a 2 família. carros.
A última viagem que a gente fez foi muito engraçado, porque não cabia mala de todo mundo. Imagina, porque mesmo sendo 7 lugares, onde você... Não cabia. Bota alguma coisa em cima, né? Dá um jeito. A babá foi com as malas de ônibus. Porque não tinha como ir. Era uma viagem de carro. Ou entravam as pessoas, ou entrava a bagagem. Então, vamos levar os filhos. E aí a babá foi de ônibus com as malas, porque não tem como. É muita gente. Não, até porque são cabe. 7 pessoas, São 8 7 não dá. pessoas. Aham. Não tem bagageiro que caiba a mala de todo mundo. É cômico. Mas tudo Mas se organiza, Tudo né? se organiza. Assim, a gente vai dando nosso jeito. Eu sou zero estressada. Bom, eu sou zero estressada. O André vai ouvir isso, vai dar risada lá em casa. Porque quando eu também... André, vou trazer você no Juliana Rangel News para você falar sobre o mercado, A verdade. tá? As marcas, é coisa que você atua aí mais no jornalismo, mas depois você vai me contar no ar também pode ser, se você procede mesmo, se ela é menos estressada. Ele sabe bem meus períodos de TPM, que olha, eu Que fico... toda mulher passa, né? Não, o meu tem Umas um mais dia intensas, certinho. outras menos. E como mãe também, se perguntar pros meus filhos, eles vão falar que eu sou eles falam que eu sou um dragão. Eles não falam leoa, é dragão, de brava. Tem momentos que a gente tem que ser. Eu sou super de boa, vou Mas deixando, a sou gente muito tem os momentos tranquila. dos nossos pitis, não tem? Mas... Trocentos, assim. Tem... Que imagina você em casa, as adolescentes, aí começa a escadinha, né? De repente eles pegam fogo, né? Porque isso acontece em 2, imagina, né? Não, pega um fogo. Esses dias mesmo, eu dei uma bronca tão, assim, homérica, que eu me arrependi tanto depois, porque a gente é Acontece, assim, coisas né? de mãe, né? Aí eu fui lá, pedi desculpa, A gente chorei fala, ai, meu junto. Deus, saí de si. Ai, Saí completamente. Aí chorei junto, pedi desculpa e não sei o que. Acontece. Mas, no geral, eu sou tranquila. Eu sou tranquila no sentido assim, de alimentação, sou zero neurótica, não acho você é bem saudável. liberal, assim. Sou, lógico, controlo. É claro, você não vai tomar 2 litros de refrigerante, mas você vai poder tomar um Eles não tomam pouquinho. refrigerante, por exemplo. Não que eu impeço, mas também Mas nunca porque eles não ensinei. querem. Aham. Nunca ensinei, nunca ofereci. Aham. Então, assim, até hoje. Uma vez a Helena tomou escondida. Disse que gostou, mas... Assim, eu tomo, eu vivo à base de Coca-Cola. O que está errado, obviamente. Mas eles não. Então, assim, lógico, eu controlo, mas sou zero neurótica. Então, quando você fala tá errado, não sei se tá tão errado. Ai, Ah, eu tomo tão eu pouca cresci água. tomando... Não, mas eu tomo água pra compensar. Então Mas eu não. a Por isso que eu Coca falo, me tá errado. remete a tantas coisas boas da minha infância. Cresci tomando Eu não sei viver sem Coca-Cola. refrigerante. E hoje, gente, hoje eu tomo todo dia. Ó, Eu tomo no na minha café da manhã. dieta, eu abro mão de muitas coisas. Da Mas, por Coca, exemplo, não. a Coca, ou pelo menos uma latinha pequenininha no dia eu tomo. E o pãozinho da manhã. Isso eu não abro mão. Porque isso me faz feliz. Exato, tem Eu um valor adoro sentimental, tomar né? olha o merchan hein, da Coca. Eu adoro tomar minha Exatamente. Coca geladinha. Entendeu? Como eu adoro comer o meu pãozinho na parte da manhã. Entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então é isso, assim, com as crianças, É. por exemplo, eu vejo muitas mães super neuróticas. Nossa, eu já Que vi tantos proíbe casos. mesmo, né? De pessoas que depois isso vira, sabe, uma compulsão alimentar ou Que algum outro reflete, né, no que transtorno. você trata no consultório, assim, trata no Com sentido certeza. do que vem pros adolescentes, né? Exatamente. Então, assim, eu sou zero. Às vezes, por exemplo, o André, sem pensar, fala assim, nossa, não terminou todo o seu prato, termina o prato. Eu falo, como assim termina o prato? Porque se ele não tá com vontade de comer, ele não vai comer. Ele comeu o que ele teve vontade. A gente até briga, eu falo, você não precisa comer. Filho, tá satisfeito? Tá satisfeito. Não tem essa, tem que terminar o prato. É porque às vezes a gente fala, né? Nossa, vai desperdiçar Desperdiçar. comida, né? Pegar, aí eu oriento, né? Eu falo, olha, mas pegasse menos. Então, da próxima vez Exatamente. você pega menos pra você repetir e não deixar no prato. Exatamente, é o que eu falo em casa. Sirva Mas não pouco, obrigar se quiser, a ter repete. que comer tudo aquilo. Então, assim, nesse sentido, em outros sentidos, com as meninas mais velhas, quer sair, pode sair. Aí, sou neurótica, por exemplo, voltar para casa. Aí, eu sou chata. Não vai entrar no carro de ninguém. Não vai entrar no carro de alguém que Se bebe. combinou um horário, tem que estar em casa naquele horário, até pra não ficar preocupado, se pensar que aconteceu alguma coisa. Então, isso mais ou menos. Isso Não, porque meio eu que- sou Mas bem é que regrada eu pra tenho hora. sorte também, assim, olha, a Lorena e a Sofia são super responsáveis. Eu não tenho problema nenhum com elas, assim, sabe? Por isso que você De leva mais estudo, assim, né? Nessa tem esse lado liberdade, também. vamos dizer. Elas são muito responsáveis com estudo, com tudo, assim.
com limites. Então, eu sou tranquila. Mas para algumas coisas eu sou chata, igual isso, voltar, não gosto. Ah, vai pegar um Uber, tem que compartilhar comigo a localização. Bom, a gente tem a localização de todo mundo no celular. Mas, de maneira geral, eu sou muito tranquila. Sabe? É uma casa super lotada. Ou seja, mulherada, tenham seus filhos, tudo dá certo no final. Tudo dá certo no final. E se você escolher ser somente mãe, maravilhoso. Ou se você escolher ser profissional e ter menos filhos, maravilhoso também. Tem que estar feliz. Exatamente. Feliz. Tem que estar feliz com as suas você escolhas. Exatamente. Eu sou muito feliz com as minhas escolhas. Graças a Deus. Adorei nosso bate-papo. Eu também. Obrigada por compartilhar um pouquinho. Rápido, amei. Da sua história com a gente, psicóloga, influencer, mãe de 5 filhos. E agora vem de uma mudança nova, desse sucesso para vocês, né? Em breve, morando aí nos Estados Unidos, em uma nova fase. Uma nova fase. Quem sabe vem mais desafiadora. Filho, né? Se eu pudesse, eu teria. Quem sabe? É bom que nos Estados Unidos tem aqueles carros muito maiores Carro também. Meio que é uma van, né? Entendeu? Então Sim. você já tá adaptada. Quem sabe? Obrigada, viu, Laís? Eu que agradeço o convite, participação. Fiquei muito feliz. Foi um bom. prazer estar aqui, Prazer adorei. foi nosso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.